voltamos aqui para a nossa quinta lição da Apostila 3, aqui no nosso canal dos Guardiões do Reino. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, inscreva-se se você ainda não é inscrito e vamos assistir mais uma aula, dando seguimento agora aos líderes do povo de Israel que nós encontramos na Palavra de Deus. Já falamos de Abraão, de Moisés, falamos de Josué. A aula passada falamos daquele pecado terrível do povo de Israel, idolatria, fizeram um bezerro de ouro para adorar, esqueceram de Deus, mas Moisés conseguiu contornar essa situação, o povo foi perdoado. Mas sabe, o povo de Israel, ele é como a gente, às vezes ele não aprende. E aconteceram muitas coisas na história do povo de Israel, lembram da descendência de Abraão, né? De onde surgiu o povo de Israel. Idolatria foi um problema nesse povo. De vez em quando eles esqueceram de Deus e eles foram castigados. Um desses castigos é que eles foram retirados da terra prometida, aquela terra que Deus prometeu a Abraão, e ele deu essa terra ao povo de Israel. Mas o povo de Israel esquecia de Deus todo o tempo e numa dessas esquecidas, em algumas dessas, o povo se tornou de novo escravo. Eles foram dominados por algumas nações. Muitos deles eram levados da terra prometida até aquela terra que havia conquistado, a terra de Israel. E numa dessas situações, o povo sempre ficava sendo oprimido, né? As nações não gostavam que o povo de Israel tivesse um único Deus, inclusive um Deus que ele não tinha imagem nenhuma para ser adorada. Nem todo o povo de Israel se corrompia, nem todos os judeus, né, que são o povo de Israel, nem todos eles viraram idólatras. Muitos permaneciam fiéis a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o líder que precisa ser servo para ser líder. Servo de quem, né? Servo primeiramente de Deus. Todos os líderes do povo de Israel foram servos de Deus e assim foram bons líderes. Mesmo que o povo não aprendesse, eles ensinavam. Às vezes a culpa do problema do povo ser ruim é do líder. Por exemplo, Arão, lembram que ele não fez nada para impedir que o povo adorasse o bezerro de ouro? Então, se um líder é ruim, bem provável que o resto dos seus liderados também será ruim. O povo de Israel teve muitos líderes ruins, muitos reis que se casaram com mulheres de povos idólatras, que adoravam deuses, que não adoravam a Deus, e esses pecados entravam no povo de Israel, o povo acabava praticando idolatria e se afastando de Deus, porque se você tira Deus do trono da sua vida, você está se afastando dele. Lembra que nós falamos de ser amigo de Deus? Depende muito da nossa atitude com Deus. Nós é que nos afastamos de Deus, nós é que deixamos de ser amigo dele. Mas no meio dessa situação, haviam alguns judeus que continuavam adorando a Deus. E um desses judeus, desses israelitas, era Mordecai. Mordecai criou sua prima, Esther. Os pais dela morreram e ele a criou como filha. E quando o povo de Israel estava sob a dominação do rei Assuero, ele decidiu escolher uma esposa. E era uma lei. Todo mundo que tivesse uma jovem em casa, bonita, educada, era para ser trazida ao palácio do rei, para ser escolhida, se seria ou não rainha. E Deus permitiu que Esther fosse escolhida. O rei ficou encantado com ela, não só com a beleza, ela era muito bonita, mas também com as maneiras dela. E com Esther era mais simples que as outras candidatas. Ela não pedia nada, ela não era ambiciosa, não era gananciosa. O rei gostou muito de Esther e ela se tornou rainha. Mesmo tão jovem, foi escolhida para ser rainha. Mas o povo de Israel tinha um inimigo no reino do rei Assuero.
no reino que agora onde Esther era rainha. E esse inimigo era Amã. Amã não gostava dos judeus porque ele não gostava do primo de Esther, que era o pai dela, Mordecai. Ele detestava Mordecai. E quando ele descobriu que ele era judeu, ele pensou numa maneira de exterminar o povo de Israel. Ele disse, ele é judeu? Então eu vou me vingar dele. Vou conseguir matar esse homem dentro da lei. Eu vou chegar até o rei. Olha só que tramóia horrorosa de Amã. Ele foi até o rei Assuero e disse que o povo de Israel, o povo judeu, ele não adorava outra coisa que não fosse Deus. E que esse povo não merecia viver, porque eles não tinham controle. Se eles não adoravam o rei, eles não iam obedecer o rei. Ele falou assim, um dia eles vão se voltar contra o Senhor, rei, e vão querer tomar o seu reino. E o rei Assuero, então, fez um decreto que num determinado dia, o povo de Israel tinha que ser assassinado. O seu vizinho dele podia chegar lá na casa do judeu e matá-lo. Seriam exterminados. Não importa se era criança, se era mulher, tinha que ser morto. Esse foi o decreto que o rei fez, quando ele foi convencido por Amã, que odiava Mordecai. E sabe, gente, o decreto do rei nesse reino, ele não podia ser mudado, não podia ser revogado, não era uma lei que o rei podia colocar lá publicar lá na televisão, né, que nem tinha televisão. Olha, o decreto número tal, ele está cancelado, não tem mais efeito. Não podia. O rei Assuero escreveu um decreto, alguém escrevia um decreto, ele assinava e ele usava um anel com o selo e ele selava aquele decreto. E um decreto que tivesse o selo do rei não poderia ser mudado. Ou seja, os judeus seriam mortos. Não tinha quem pudesse salvá-los. E a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Esther, que é o que nós estamos estudando hoje, no capítulo 4 fala que Mordecai soube disso. Olha o versículo 1 que fala assim, quando Mordecai soube do decreto, ele rasgou a sua roupa e ele vestiu um pano velho, jogou cinza sobre a cabeça dele e saiu pela cidade, assim, chorando e clamando, mostrando toda a tristeza com aquilo. E quando ele chegou na porta do palácio do rei, porque no palácio do rei ninguém podia chegar na porta vestido desse jeito, tinha que estar bem apresentado. Mas Mordecai foi desse jeito, com roupas rasgadas, um pano simples, sujo de cinza, e chegou na porta do rei. Então, os servos da rainha Esther, eles chegaram até ela e falaram, olha, o teu pai está lá na porta do rei, triste, chorando, ele não comia, não tomava água, ela mandou levar água para ele, comida, ele não quis. E eles falaram para Esther, ela ficou triste e mandou perguntar por que ele estava fazendo aquilo. Esther nem sabia do decreto do rei. Então Mordecai mandou dizer a ela que o povo seria exterminado por causa desse decreto. E que ela tinha que fazer alguma coisa. Mas Esther ficou com medo. Ela era rainha, mas sabe, a rainha não é a chefe do reino. O chefe do reino é o rei. Existiam certas regras que nem mesmo Esther poderia ultrapassar. Por exemplo, ela já era rainha, mas já tinha mais de um mês que o rei não mandava chamá-la. Ela não morava com o rei, ela tinha o próprio castelo, o próprio palácio, uma casa só para ela. E o rei tinha o palácio de governar. E nunca mais ela tinha sido chamada, já fazia 30 dias, um mês, que ela não era chamada para conversar com o rei. E ela não sabia se isso era um bom sinal, ou se ele estava muito ocupado, ou se ele tinha esquecido dela. Quem sabe ele nem gostava mais dela. E ela disse a Mordecai, o que eu posso fazer? O rei não me chamou mais. E existia uma regra que, se você aparecesse
existia uma entrada para você falar com o rei no trono. Se ela, como rainha, fosse até lá e o rei quisesse recebê-la, ela era bem-vinda. E para isso o rei tinha que esticar um cetro. Sabe o que é um cetro? É uma vara de ouro, de pedras preciosas, bem luxuosa, que o rei andava, né? Para mostrar o seu governo, a sua soberania naquele povo. Se o rei fizesse assim, apontasse para a pessoa, porque eles abriam a porta e a pessoa estava lá. Se o rei fizesse assim, poderia entrar. Mas se o rei se recusasse a receber essa pessoa, ela poderia ser executada. E era isso que iria acontecer com Esther se o rei não quisesse recebê-la. E ele nunca mais te mandou chamar ela. E ela não sabia se tinha esse acesso ao rei. Mas Mordecai falou para ela assim. Vamos lá no versículo 18 do capítulo 4 do livro de Esther. Ele disse, perdão. Vamos lá para o versículo 13 do capítulo 4 do livro de Esther. Quando ele soube que Esther disse isso para ele, mandou falar isso para ele, que talvez ela não conseguisse falar com o rei, ele disse, então falem para ela assim. Não pense que porque você está na casa do rei, só você pode escapar da morte. E os outros judeus vão morrer e você não. Porque se você ficar calada, agora, alguém pode até se levantar e salvar os judeus. Porque Deus é poderoso e soberano, Ele poderia levantar outra pessoa para isso. Mas tu e a casa de teu pai podem sumir do mapa. Porque quem sabe, esse era o plano de Deus quando te colocou como rainha. Olha só que lição que a gente pode tirar daqui, guardião. Deus, Ele cumpre a vontade dEle na nossa vida, Ele nos coloca no lugar certo e sempre tem uma razão para nós estarmos onde estamos, para fazer o que fazemos. Um líder, ele é colocado para guiar o povo e ele não pode ser um líder ruim, ele não pode ser um líder covarde. Deus disse a Josué, seja corajoso, e ele fala isso para todos nós. Por exemplo, os líderes dos guardiões, eles têm muitas responsabilidades, muitas tarefas. Eu, por exemplo, sou líder da turma de 2011, junto com a tia Denise. Nós temos responsabilidade sobre a vida de vocês. Nós devemos ensinar o que é certo, nós devemos praticar o que é certo com vocês, sempre dentro da palavra de Deus. E não podemos nos acovardar e nem dizer assim para Deus, deixa os guardiões fazerem o que eles quiserem, aprenderem do jeito deles, eu não preciso ensinar. Nossa responsabilidade é ensinar. E Esther estava numa posição em que ela podia ajudar o povo, mas se ela se recusasse, sabe, se nós como líderes nos recusamos a fazer a vontade de Deus, nós podemos ter consequências sérias e até tristes como líderes. Então, Mordecai estava puxando a orelha da sua prima filha para que ela tomasse uma atitude de líder. Como líder, ela tinha antes que submeter-se a Deus, ser serva de Deus. Então, Esther se convenceu, não é? Ela pediu que Mordecai falasse ao povo judeu que estava ali naquela cidade e mandasse cartas para outros lugares, e ela pediu que eles orassem por ela. Todo líder precisa ter pessoas orando por eles. Nós precisamos orar pelos líderes da nossa igreja, pelo líder dos guardiões, pelos pastores que cuidam desta casa, cuidam dessas vidas. Ela pediu isso. Ela disse, Esther foi corajosa. Ela disse, então eu vou falar com o rei. Mas orem, todos vocês, orem, porque eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou sair viva dessa conversa. Mas Esther foi falar com o rei. E ela ficou na porta, vestiu a melhor roupa de rainha, ficou bem bonita. E aí o rei estava nas suas reuniões políticas e disseram para ele, a rainha Esther está aí na porta para te ver. E abriram a porta e o rei viu Esther naquele corredor imenso. 1 segundo de suspense, guardiões. E o rei estendeu o cetro, permitindo que Esther entrasse para falar com ele.
Olha como Deus estava realmente usando aquela posição de Ester como rainha para ajudar o povo de Israel. E ela conseguiu fazer um plano de convencer o rei, de expor ao rei o problema que estava acontecendo, porque ela não tinha dito que era judia. O rei nem sabia que ela era desse povo que ele tinha mandado matar. E aí, quando ela chamou ele para um jantar, junto com o inimigo do povo, Amã, e convenceu o rei que ela estava triste, muito triste, porque o povo dela seria exterminado. Alguém queria matar o povo de onde ela veio. E o rei ficou indignado com aquilo. Durante o jantar, ele disse, quem quer matar você? E aí, porque ele a amava tanto, ele ficou com muita raiva. E ela virou para Amã e disse, ele quer matar o meu povo e quer me matar. O rei ficou furioso com aquilo, furioso, furioso. Ele saiu da sala e quando Amã percebeu que ele tinha ficado num grande perigo diante do rei, ele se ajoelhou e segurou os pés de Ester. E quando o rei voltou para a sala e viu ele agarrado assim nos pés da rainha, ficou furioso com ele e mandou enforcá-lo. E ele disse para Ester, o rei falou para Ester, e agora? O meu decreto não pode ser anulado. Como eu vou conseguir salvar o seu povo? E Ester falou, faça um decreto, outro decreto. Então o rei pensou e disse, vou fazer outro decreto. E esse decreto que o rei Assuero fez, dizia assim, que no dia tal, quando o povo judeu seria exterminado, seria assassinado, que eles tinham todo o direito de se defender. Eles tinham o direito de salvar a sua vida e a vida de sua família e de seus amigos. E no dia marcado do decreto, em que as pessoas podiam matar os judeus se armaram, se juntaram e houve uma guerra, mas eles não foram mortos, eles sobreviveram. Então Deus usou Ester como rainha, uma pessoa que, mesmo num cargo tão importante, se colocou como serva de Deus e do povo judeu, ela salvou o povo. Como Mordecai havia dito, quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou nessa posição, Ester? Você precisa tomar atitude. Deus não quer que nós sejamos covardes, lembram? Deus quer que nós, quando estamos numa posição em que temos pessoas responsáveis sob a nossa guarda, como a igreja, como os nossos irmãos menores, até mesmo os nossos pais, né? Nós somos servos dos nossos pais. Precisamos ser servos obedientes, honrar nosso pai e nossa mãe, como a Bíblia diz. E quando somos líderes, por exemplo, se a tia de sexta-feira, às vezes ela pede para vocês fazerem algumas atividades de liderança nos pequenos grupos, não é isso? Que vocês tomem conta de algumas coisas. Então, você não pode ser um líder ruim. Você já tem que, desde já, aprender a ser um líder que é servo daquelas pessoas que você está cuidando. E assim você vai ser um bom líder. Antes de ser servo, mesmo sendo líder, ser servo de Deus. Sempre isso, submetendo a palavra de Deus, com conhecimento dela. E depois sendo servo daquelas pessoas de quem você é líder. Parece estranho isso, né? Parece meio contraditório. Se eu sou líder, como é que eu sou servo? Vamos lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 28. O maior líder de todos os tempos da terra foi um servo. Mateus, versículo 28 do capítulo 20, fala assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. De quem está falando aqui nesse texto? De Jesus. Jesus, o nosso Senhor, quando esteve nesta terra, ele serviu muito mais do que foi servido. Ele ajudou, curou, consolou pessoas, falou do reino de Deus e no final, gente, ele deu a própria vida dele por nós. Como servo de Deus, Jesus Cristo se entregou por nós. Morreu por causa dos pecados que nós tínhamos, não ele. Olha que servo. Esse é o exemplo que nós temos que ter na nossa vida. Jesus, que merece toda adoração, serviu a nós, seres humanos.
por amor e por obediência a Deus, e nos resgatou dos nossos pecados e nos dá vida eterna quando nós decidimos aceitá-lo. Então vamos aprender com esses líderes da Bíblia, vamos aprender a ser líder e ao mesmo tempo servo do nosso Senhor. Não esqueça disso, guardião. Vamos memorizar esse versículo de Mateus 20, 28. Esse é o nosso versículo de memorização, que fala sobre servir mesmo sendo líder. Sirva aos outros e sirva primeiramente a Deus. Ore para que essa vontade de ser servo seja real no seu coração, tá? Para você não se sentir humilhado, para você não achar que é mais importante que todo mundo. E, ao contrário, pense, eu posso fazer parte de um grupo se eu ajudar a todo mundo. Esteja disposto a ajudar, sempre fazendo o bem. E assim a nossa igreja vai crescer, nosso grupo de guardiões vai crescer, vai prosperar, vai ser um grupo grande, bem unido, e você vai fazer diferença na vida dos guardiões próximos a você e da sua família, quem sabe até da sua escola, quando nós estivermos todos juntos de novo, não é? Então, beijo, guardião, medite sobre essas coisas e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!